Cumprimento a todos com Shabbat Shalom e nós vamos hoje estudarmos, né? Hoje nós temos duas Parashot, Acharei e Kedoshim, e são duas porções da Torá, e dentro da Parashat Kedoshim eu separei um tema, que é o tema que nós vamos estudar hoje, o tema desta mensagem, que é a escada para a santidade. Então nós vamos pegar um tema da Parashat Kedoshim, apesar de a porção ser dupla, Acharei Kedoshim, pegaremos um tema e vamos abordar e desenvolver este tema à luz da Torá, a escada para a santidade. Inicialmente, nós vamos começar a ler alguns textos que são fundamentais para a compreensão do tema de hoje. A Torá começa assim estipulando: Vai daber Adonai el Moshe lemor, daber el kol adat bnei Israel ve'amarta alehem, kedoshim tihiu ki kadosh ani Adonai Eloheichem. E disse Adonai a Moshe, dizendo: Diga a toda a congregação dos filhos de Israel, eles fale, kedoshim serão, porque eu, Adonai, o vosso Elohim, sou Kadosh. Kedoshim, as Bíblias geralmente traduzem como santos. Então, santos serão, porque eu, Adonai, o vosso Elohim, sou Kadosh, sou santo. Mas nós veremos hoje que Kadosh, santo, essa palavra, na verdade, ela possui vários significados. Santo, consagrado, separado. E nós vamos aprofundar daqui a pouco estes conceitos à luz da língua hebraica, e aí você vai ficar surpreendido como a língua hebraica traz coisas maravilhosas. Então, esse primeiro passuk, o Eterno pede para que todo Israel, eles sejam Kedoshim, eles sejam santos, porque eu, Adonai, sou santo, sou Kadosh. Temos aí um outro verso, do capítulo 20, verso 7, que diz: Vehit kadshetem vehiten kedoshim ki ani Adonai Eloheichem. E santifiquem-se e sejam kedoshim, santos, separados, consagrados, porque eu sou Adonai, o vosso Elohim. Temos ainda o capítulo 20, verso 8, que diz: Ushemarten et hukotai vasitem otam ani Adonai mekadshetchem. E guardem os meus decretos e os cumpram. Eu sou Adonai que os santifico. Vejam aí, voltando. O primeiro passuk, o primeiro verso, falou que o Eterno queria que o povo de Israel, todos os israelitas, fossem Kedoshim, fossem santos. Por quê? Porque Adonai também é Kadosh, ele é santo. Depois nós lemos aí que o Eterno pediu para que o povo, todos eles, se santificassem e fossem Kedoshim, fossem santos. Depois aí o Eterno falou para que o povo de Israel guardasse e cumprisse os seus decretos, e ele santifica o povo. Aí nós temos aí um próximo passuk, um próximo verso. Vehitem li kedoshim ki kadosh ani Adonai va'avdil etchem min hamin lihiot li. E serão para mim kedoshim, santos, porque eu, Adonai, sou Kadosh, sou santo, e os separei dentre todos os povos para serem meus. Percebam, nós vamos aprofundar já já, mas a ideia de santidade, ser Kadosh, ser santo, significa ser separado. E separado de quem? Aí está dizendo, o Eterno separou Israel dentre todos os povos. Todos os povos têm uma maneira de agir, de proceder, de pensar. Todos os povos têm uma conduta, mas Israel, ele foi chamado para ser separado. Ser santo é ser separado, separado das nações, separado do mundo. E aí, eu estou apresentando alguns textos para iniciar
a exposição, mas alguns textos que vão permear toda a aula de hoje. E aí nós temos aí a Peshita em aramaico, um texto de Hebreus, capítulo 12, verso 14, que está escrito: Haret vatar shlama ankul nash uvatar kodshutha divel ari nash limaran la chaze. Corram atrás de Shalom, em aramaico é shlama, com todo homem, correr atrás de Shalom com todo homem e atrás da santidade, ou seja, correr atrás de Shalom e também atrás da santidade, sem a qual o homem não vê o nosso Senhor. Então a Peshita em aramaico está ensinando que nós devemos correr atrás de Shalom, correr atrás da santidade, sem a qual nós não veremos o nosso Senhor. Caveirim, esta paraxá se chama Kedoshim, santos, separados, consagrados, e ela versa sobre este importantíssimo aspecto de nossa jornada espiritual, a Kedushá, a santidade. Ser Kadosh, ser santo, significa ser separado do mundo. Então, aos olhos do mundo, o Kadosh, o santo, é um ser esquisito, um ser diferente e exótico. Se ser Kadosh, ser santo, é ser separado do mundo, o santo, de verdade, ele não se assemelha ao mundo. Então ele é diferente do mundo, ele é esquisito, ele é exótico. Se alguém for parecido com as pessoas do mundo, esta pessoa não será Kadosh, essa pessoa não será santo. E isso é fundamental, porque nas religiões nós vemos muitas pessoas que dizem que servem ao Eterno, mas elas se parecem com o mundo. E ser Kadosh, ser santo, é justamente o contrário, é você ser separado, é você ser diferente, você será esquisito aos olhos do mundo. O mundo fala, você pode namorar e praticar sexo antes do casamento. Você está namorando, você está noivo, você gosta, você ama aquela pessoa. Você pode fazer sexo por amor antes do casamento. É isso que diz o mundo. A Escritura chama isso de outra coisa. Veja, o mundo diz assim: o fulano está namorando. A Escritura diz: ele está fornicando. Olhem, meus irmãos, o mundo chama algo de namoro e a Escritura chama isso de fornicação. Que é toivá, é abominação. Essa semana a Paraxá fala muito sobre imoralidade sexual. Então o mundo diz: o fulano, eles se amam, estão namorando. A Escritura diz, eles estão fornicando, porque não existe namoro à luz da Bíblia. Você gosta de uma mulher, você pede em casamento e você se casa com ela, ok? E você se casa e constitui uma família com ela. Não existe esse de namorar. Namoro é um conceito mundano. É um conceito que não existe. Tanto é que existe o shidur no judaísmo, né? O sujeito conhece a mulher, ele nunca encosta na mulher, ele só conversa, pede em casamento. A primeira vez que ele vai encostar na mulher, encostar, pegar na mão, será depois do casamento. Antes, é o voto de Shomer Negiá. Shomer Negiá é aquele que ele não vai tocar na mulher. Isso o judaísmo pratica. Shomer Negiá você não toca, só vai encostar na mão e em outras partes do corpo só depois do casamento. Só depois da ketubá assinada. Ok? Assinou, tá assinado.
Assinou, tá assinado. A mulher tua, aí você encosta. Antes não tem essa de abracinho, beijinho, porque o clima vai esquentando, leva à fornicação. Eu fico impressionado que eu conheço muita gente de judaísmo messiânico, nazareno, crentes de igreja. É impressionante como a fornicação é a regra. Ah não, fulano é da igreja tal, ele tá namorando a mulher, ele viajou junto com a namoradinha da igreja. Que história é essa de viajar junto com a namoradinha da igreja, dormir na mesma cama? Isso é no judaísmo messiânico e nazareno também. Tem gente aí que dá aula na internet, pô, que dá aula de Torá tal, que o sujeito faz filho em mulher e nem é casado. Que é isso? Isso, gente, não é ser kadosh, não é ser santo. E voltando aí à tela. Ivrim Hebreus fala que sem a santidade o homem não vê o nosso Senhor. Ou seja, o sujeito não vê, ele é cego, cego espiritual. Ele é um cego. E eu pergunto, se alguém pratica fornicação e ensina Torá, como que ele pode ensinar Torá? É um cego querendo ensinar algo que ele não sabe e não vive. Pode até saber intelectualmente, mas ele não vive aquilo que prega. Logo, ele é um ignorante, ele é um tolo. Vejam, a Parashá Kedoshim, ser santo, é um conceito profundo. O mundo fala, ocupe-se com as coisas fúteis, novela, Big Brother, entretenimento fútil. As escrituras falam, ocupe o seu tempo com as coisas de Hashem. Ah, Tzadok, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, para estudar, não tenho tempo para isso. O sujeito tem tempo para ficar no Facebook. Ele tem tempo para ficar de papinho no WhatsApp. Ele tem tempo para ficar nas redes sociais. Meu irmão, mas você não tem tempo para o eterno. Uma das maiores estratégias de Hassatan, Satanás, é ocupar as pessoas com o entretenimento. O entretenimento é o substituto de Hashem. O entretenimento pode ser o teu bezerro de ouro. Tem gente que me manda mensagem no WhatsApp. Poxa, Tzadok, você me demorou 2 dias para me responder no WhatsApp. A pessoa fica triste que eu demorei 2 dias. Fique feliz, meu irmão. Sabe por quê? Fique feliz, porque se eu demorei a te responder no WhatsApp, é porque eu não fico olhando o WhatsApp. Por quê? Porque eu dedico o meu tempo às coisas úteis. O WhatsApp é só para coisa urgente. Se você me mandar papinho, eu vou demorar muito para te responder, ok? Vejam, o mundo fala, ocupe aí o teu tempo com essas futilidades. As escrituras falam, ocupe o seu tempo com Hashem. O mundo fale, almeje riquezas na terra. Teologia da prosperidade, riqueza, ficar cheio do dinheiro. Isso é o que o mundo ensina. Mas o que as escrituras nos ensinam? Que nós não devemos ajuntar tesouros na terra. Temos que ajuntar tesouros o quê? Celestiais, tesouros nos céus. Então vejam, ser kadosh, ser santo, sabe o que significa? É ser separado do mundo. Significa ser diferente. Significa ser diferentão. É, gente, é ser diferentão, ser diferente. O próprio Yeshua, HaMashiach, ele era diferentão. E é por isso que ele foi rejeitado. Se ele fosse como os outros, se ele fosse hipócrita, se ele fosse falso, ele teria sido aceito. Quer uma prova histórica disso? O rabino Akiva, ele aclamou Bar Korba como Mashiach, e nós sabemos que foi um falso Mashiach. E os judeus seguiram Bar Korba, o falso Messias. Então vejam, Israel seguiu o falso Messias, mas o verdadeiro, que é Yeshua,
Israel rejeitou. Rejeitou a verdade, mas o falso eles quiseram. Por que Yeshua foi rejeitado? Porque ele era diferente. Porque ele era kadosh, ele era santo. Muitas pessoas não percebem, e aí é um mistério no Midrash Rabbah, um dos nomes do Mashiach é Aher. Aher significa literalmente outro. O Eterno diz, não servirás a outros deuses. Aher significa outro, mas também significa diferente. Outro ou diferente. Tanto é que essa palavra é até usada para os apóstatas. No sentido aí diferente. O sujeito é um apóstata que ele é diferente dos santos. Agora, o Mashiach, ele é considerado um outro, um diferente, porque ele é diferente do mundo. Ele é diferente daquilo que o mundo prega e daquilo que o mundo valoriza. E é por isso que ele foi rejeitado. A falsidade é que faz sucesso e não a verdade. É só olhar o nosso canal aqui. Ele é pequenininho. Nosso canal aqui no Face, no YouTube. Se nós estivéssemos pregando prosperidade, se eu estivesse pagando pessoas para dar testemunhos falsos de cura e de riqueza, se eu estivesse pedindo dízimos e ofertas, estaríamos lotados aqui. É só eu cobrar dízimos e ofertas, seria bom para mim, que eu ia ficar rico, ficar milionário, ia lotar o canal, muitas pessoas dando testemunhos falsos. É isso que faz sucesso. A falsidade é que faz sucesso, e não a verdade, porque a verdade é para poucos. De onde eu tirei isso? Yeshua, ele fala que o caminho é apertado e a porta é estreita. Então o santo Kadosh, ele é verdadeiro. E ele é verdadeiro e por isso ele é diferente do mundo. Porque o mundo é dominado pela mentira. Ok? E Yeshua falou, gente, a verdade é para poucos. O caminho é apertado e a porta é estreita. Por isso que uma prova de que nós estamos no caminho da verdade é que o nosso caminho é um caminho para poucos. Se o nosso caminho estivesse lotado, é igual um irmãozinho uma vez falou, Sadoc, a tua congregação vai ficar lotada, lotada, lotada de pessoas. Você vai atrair muita gente. Eu falei, não, eu nunca vou atrair muita gente, porque enquanto eu pregar a verdade, nós seremos uma congregação pequena, ok? Isso é simples. O dia que eu começar a pregar mentira, aí vai lotar. Porque a mentira é que faz sucesso, porque a mentira faz parte do mundo, e o mundo é dominado por Satã, o pai da mentira. Qual é o grande problema das instituições religiosas hoje? Para que as instituições religiosas, elas querem crescer. E para crescer, você tem que imitar o mundo. E aí a santidade foi embora. Meus irmãos, eu estou falando algo sério. Para uma instituição religiosa crescer, ela tem que imitar os valores do mundo. Para atrair o mundo, para atrair as pessoas. E aí elas imitam o mundo. Mas quando elas imitam o mundo, a santidade foi embora. Porque ser santo é ser Aher, é ser um outro, é ser diferente do mundo. Vejam o Maharal de Praga, o Rabino Yehuda Loev, conhecido como Maharal de Praga, ele tem uma explicação linda sobre aquela profecia de Zacarias, que o rei, que é o Mashiach, vem montado em um jumento. Ele é rei, ele é humilde e vem montado em um jumento. O Maharal de Praga, ele dá uma interpretação cabalística, dizendo que o jumento é um animal. O Mashiach montado em um jumento significa o Mashiach montado sobre o mundo. O que é montado sobre o mundo? É que o Mashiach, ele está acima do mundo. Ele está acima do
aspecto animalesco dos homens. E Nefesh Behemit, a alma animal, na literatura cabalística, é uma simbologia dos prazeres da carne. Então, vejam, estar montado no jumento é estar montado sobre o mundo animalesco que domina o ser humano. O ser humano, ele age como um animal irracional, ele age pecando. Então, o Maharal de Praga, ele diz, o Mashiach, ele está acima do mundo, ou seja, ele não é controlado pelo mundo. Ele não é controlado pelos desejos da carne. O Mashiach, ele dominou o Yetzer Hará, ele dominou a sua inclinação para o mal, ele dominou a sua Nefesh Behemit, a sua alma animal, ele dominou os prazeres e o pecado, e ele não peca porque, diz o Maharal, ele transcende esse mundo material. Meus irmãos, que lição profunda e tremenda. Por quê? Porque nós somos discípulos de Yeshua. E o Talmid, ele tem que se assemelhar ao mestre. Se nós somos discípulos de Yeshua, nós temos que ser parecidos com Yeshua. Porque esse é o conceito de Talmid. Talmid é aquele que quer ser parecido com o seu mestre. Então, eu tenho que ser parecido com Yeshua e vocês também. Então, eu tenho que montar no meu jumento. O que é eu montar no meu jumento? É eu controlar a minha alma animal, minha Nefesh Behemit. É eu estar acima do mundo. É eu estar acima dos prazeres carnais que regem este mundo que jaz no maligno. Meu irmão, você precisa montar no teu jumento, você precisa controlar a tua alma animal. Veja que lindo, se você está montado em um jumento e você tem as rédeas, pense, você tem as rédeas, você controla o jumento. Eu te falei aí que o jumento é o símbolo da inclinação para o mal, segundo o Maharal de Praga. Então, você tem as rédeas na mão, você sabe se controlar, você sabe guiar-se para o caminho certo, para as veredas da justiça. Isso é uma lição muito forte. Monte no seu jumento e guie o seu jumento. Controle a sua inclinação para o mal. Prosseguindo, Rashi, ele diz assim, comentando o verso: fale a toda a congregação dos filhos de Israel. Começa o Passuk dizendo isso. Isso nos ensina que essa porção foi dita com todo o povo reunido, porque a maioria dos ensinamentos básicos da Torá está sintetizada nesta porção. Vejam, isso daí Rashi está falando sobre o início da Parashat Kedoshim, que significa santos. Tudo está sintetizado nesta porção, a porção de Kedoshim santos. E vejam, a Parashat Kedoshim, ela possui 51 mitzvot, 51 mandamentos, 13 mandamentos positivos e 38 mandamentos proibitivos. E a Parashat Acharei, que também é dessa semana, ela tem 28 mitzvot, 12 positivas e 20... duas positivas e 26 proibitivas. Se eu somar 51 da Parashat Kedoshim com 28 da Parashat Acharei, eu chego a 79 mitzvot, 79 mandamentos que estão nesta semana que nós estudamos a Torá. Vejam, a Torá tem 613 mandamentos. Tariag mitzvot, 613. Dos 613, 79 estão nesta semana que nós estudamos. Vejam, para ser santo, essa Parashá Kedoshim, ela sintetizou o mais importante de tudo. O Rabino Even Ezra, ou Ibn Ezra, ele estabelece uma conexão entre as mitzvot desta Parashá, qual Parashá? Kedoshim, com a Aseret HaDibrot, com os 10 mandamentos, as 10 palavras. E
uma coisa muito interessante é que o capítulo de Vaikra de Levítico 18 e fala o quê? Sobre imoralidade sexual. E a Parashat Kedoshim também fala sobre imoralidade sexual. Então, capítulo 18, imoralidade sexual, Parashat Kedoshim, também fala sobre imoralidade sexual. E no capítulo 19, o Eterno ordena que o povo seja kadosh, que o povo seja santo. Então percebam a lógica da Torá. Capítulo 18 fala sobre imoralidade sexual e o capítulo 19, o Eterno manda o povo ser santo. Qual é a conexão entre o capítulo 18 e o capítulo 19 de Vaikra de Levítico? A conexão é: para ser kadosh, para ser santo, é preciso que haja pureza espiritual. Não há santidade sem uma vida sexual à luz da Torá. Isso é fundamental. Não existe santidade no meio da imoralidade sexual. Rashi diz: Kedoshim tihiu, santos sereis. Afastem-se das imoralidades sexuais e do pecado, pois onde quer que se encontre uma barreira contra a imoralidade sexual, lá se encontra a santidade. E o Talmud em Sanhedrin 106a diz que Deus odeia a promiscuidade. Meu irmão, somente é santo aquele que tem uma vida correta no campo sexual. E, repito, essa é uma das áreas, o próprio Rabino Nachman de Breslov explica, a imoralidade sexual é o pecado que mais assola as pessoas. A imoralidade sexual é o pecado que mais assola as pessoas, isso é verdade. Por quê? Porque eu conheço muitas pessoas religiosas que moram juntas e não estão casadas, estão namorando, que é um nome bonitinho para falar fornicando, estão fornicando e não são casadas. Eu conheço pessoas aí que têm canais no YouTube, páginas no Facebook que dão aula de Torá e não são casadas, fornicam, fazem filhos, estão ensinando Torá, estão dando cursos. Cursos, meu irmão. Cursinho. Dizendo, faça o meu curso e você vai receber um certificado. E o sujeito está na imoralidade sexual, faz filho com mulher que nem a mulher dele. Vejam, esta área é uma área muito sensível e por isso que os sábios falam que não há santidade no meio da imoralidade sexual e Deus odeia a promiscuidade. Agora, ser santo é trabalhar nessa área da imoralidade sexual, mas é algo também além disso. O básico é você ser puro no campo sexual. Isso é o básico, basicão. Tanto é o basicão, tanto é que Atos 15, aquelas regras aos goim, aos gentios, está lá a proibição de, em aramaico, zaniutha, que é imoralidade sexual à luz da Torá. Então, até para os gentios, a primeira coisa é, olha, acabem com a imoralidade sexual. Meu irmão, vou falar algo sério. Leiam aí, eu conheço líderes do judaísmo messiânico, líderes do judaísmo nazareno, pastores, crentes, todo mundo na imoralidade sexual. Não há santidades na imoralidade sexual e Hebreus fala que quem não é santo não verá o nosso Senhor. Não terá porção no Olam Rabá, não terá porção no mundo vindouro. Agora, isso é fundamental, trabalhar essa área sexual. Agora, existem coisas além também. Não é só ser santo na área sexual apenas e acabou. O Ramban, o Moshe Ben Nachman, ele ensina que a cláusula Kedoshim Tihiu, santos sereis,
não se refere à proibição de moralidade sexual, mas sim ao estado de separação que importa na prática de autorrestrição. O Rambam, quando ele diz que não se refere à proibição de moralidade sexual, ele não está dizendo que você deve praticar a imoralidade sexual. Ele não está estimulando você a praticar a imoralidade sexual. Não é isso. Ele está apenas dizendo que é algo além disso. Ser santo é algo além da área sexual. Significa que é uma separação através da autorrestrição. Separação de quê, meus irmãos? Separação do mundo! Ou você vive com os padrões do mundo, ou você vive os padrões da Torá para ser kadosh, para ser santo. E aí ele diz que você terá que praticar autorrestrição. Autorrestrição é a arte de dizer não. É a arte de você falar não, não, não ao pecado, ao mundo, à carnalidade. E cito ainda o Ralbag, que é o rabino Levi Ben Gershon, ele diz: Kedoshim Tihiu, santos sereis. Isto é, vocês devem manter-se afastados do mundo material na medida em que puderem, semelhantemente a mim, que estou completamente livre da materialidade. Isso é o Eterno falando conosco. Ou seja, nós fomos criados à imagem e à semelhança de Hashem. Hashem, ele suplanta, ele está livre da materialidade. Da mesma forma, nós devemos estar livres da materialidade. Nós devemos estar acima do mundo material e carnal. Então, olhem que lindo. Nós somos Binei Elohim. Nós somos filhos de Deus, criados à imagem e à semelhança de Deus. Se Deus está acima da materialidade, porque ele é espiritual, qual é a essência de Deus? A essência de Deus é que ele é espiritual. Se ele é espiritual, está acima da materialidade, da mesma maneira, nós também devemos estar acima da materialidade, vivendo uma vida o quê? Uma vida totalmente espiritual. Vejam, sobre o tema que nós estamos estudando, há uma parábola muito linda do Rabino Nachman de Breslov. O Rabino Nachman de Breslov, ele conta uma parábola que é uma parábola que marca a minha vida. Eu amo essa parábola. Ele conta que é um rei que estava à beira da morte. Ele sabia que ele iria morrer, esse rei, e ele chega e tem um grande tesouro. Todos os tesouros do reino, ele vai e ele esconde, ele enterra este tesouro em um local que ninguém sabe. Todos os tesouros do reino são enterrados. E aí o que acontece? À beira da morte, ele chama os seus conselheiros e diz: olha, no lugar tal, 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 eu escondi o meu tesouro. Só que ele não dá a localização completa. Ele dá, sim, mais ou menos a localização, mas ele não dá os detalhes. Ele fala mais ou menos onde o tesouro está e ele fala para os conselheiros. Só que atrás da porta do rei havia servos que começaram a escutar aquela mensagem. E os servos escutaram e saíram daquele lugar e começaram a conversar. Vejam, o rei, ele escondeu todas as riquezas no local tal. Se nós formos lá, na frente, nós vamos pegar o tesouro e ficaremos riquíssimos, ficaremos milionários. E aí um servo falou: olha, quem deve receber esse tesouro é o príncipe, porque o príncipe é o filho do rei. Esse tesouro pertence ao filho do rei, porque ele é o príncipe. Mas os servos falaram: não, não, vamos na frente, a gente acha o tesouro, pega o tesouro, e nós ficaremos milionários. Quando o príncipe for lá,
ele não achará nada. E os servos acharam essa fórmula mágica para ficarem milionários. E aí o que aconteceu? O primeiro servo saiu atrás para pegar o tesouro. Ele partiu para dentro do local onde havia o tesouro. Quando ele estava se aproximando do tesouro, ele viu um leão feroz, com fome, agressivo. Quando ele viu esse leão, o leão começou a rugir que dá pavor. Eu já estive na África, meus irmãos, perto de um leão no carro, né? Dá medo. Só de quando o leão levanta, é uma imponência, você treme todinho. Aquele servo viu o leão rugir, ele ficou com medo e ele fugiu. Ele fugiu e desistiu de pegar o tesouro porque ele viu um leão. Ele ficou com medo e falou, olha, esse tesouro ali tem muito leão, eu vi um, mas devem ter outros. Se eu for pegar o tesouro, eu vou morrer. Eu serei comido pelos leões. E ele desistiu do tesouro. Chegou o segundo servo e partiu para dentro para buscar o tesouro. Quando ele estava chegando perto do tesouro, ele viu areia movediça em todos os lugares. E ele falou, caramba, se eu andar mais um passo, eu vou afundar na areia movediça e eu vou morrer afogado pela areia movediça. Ele olhou para um lado, areia movediça, para o outro, ele estava cercado de areia movediça. E ele falou, eu não tenho como prosseguir. E aí ele volta e ele desiste do tesouro, porque ele sabia que se ele desse um passo à frente, ele seria morto, ele morreria afogado pela areia movediça. Foi o terceiro servo e partiu para dentro em busca do tesouro. Ele estava indo, de repente ele chegou em um lugar que era um penhasco e havia um desfiladeiro muito estreito, muito estreitinho. Ele olha para baixo e ele vê que ele estava em um lugar muito alto. E o desfiladeiro era muito estreito que não dava para ele passar. Se ele tentasse passar, ele iria cair num lugar altíssimo, um lugar, sei lá, mais de 1.000 metros de altitude. Ele iria cair ali, iria morrer facelado pela queda. E ele viu e ele falou, o lugar é muito estreito para eu passar, não tem como passar, deixe lugar para eu buscar o tesouro. E ele volta e desiste. O que acontece? Eles falam isso e o príncipe fala, eu vou buscar o tesouro. O príncipe vai buscar o tesouro e sabe o que acontece nessa história, nessa parábola? O príncipe acha o tesouro e volta com o tesouro. Ele volta com o tesouro. E aí, quando ele volta com o tesouro, os servos pensam assim, como que ele conseguiu? Eu não consegui, você não conseguiu, o outro não conseguiu. Como que o príncipe conseguiu achar o tesouro? E o príncipe fala assim, foi muito fácil pegar o tesouro e achá-lo. Perguntam os servos, como? Havia leão, havia areia movediça, havia um penhasco, um desfiladeiro. Como que você conseguiu passar por tudo isso, encontrar o tesouro? E o príncipe disse o seguinte, meu pai, antes da morte, ele contratou um mágico, ele contratou um ilusionista. E quando você, servo, foi atrás do tesouro e você viu um leão, e o leão começou a rugir para você, não havia leão nenhum. Aquilo ali era uma ilusão. Era um mágico criando uma ilusão e você viu o leão que não existia. Era tudo falso, fake. Era uma ilusão e você foi embora com medo. Você, segundo servo, você partiu para dentro quando você achou que iria afundar na areia movediça? Não existia areia movediça. Era o ilusionista que criou uma areia movediça. E você ficou com medo e voltou.
terceiro servo, você viu aquele penhasco, aquele desfiladeiro, você achou que iria cair e morrer? Não havia penhasco, desfiladeiro, você não estava em um lugar alto, você estava em um lugar baixo, em terra plana. Você viu apenas uma ilusão. E como que eu achei o tesouro? O príncipe dizendo: eu fui buscar o tesouro. Quando o leão rugiu para mim, eu fiquei com medo. Mas eu repeti em minha mente: este leão não existe. Este leão é uma ilusão. Este leão é uma mentira. E eu andei e o leão não me comeu, porque ele era uma ilusão. Quando eu comecei a afundar na areia movediça, eu estava afundando, eu falei: isso é mentira, não existe areia movediça, isso é um truque, isso é uma ilusão, é um mágico, isso é fake, eu não vou morrer afundado. E eu continuei andando, e a areia movediça desapareceu. Quando eu estava no desfiladeiro, eu prossegui partir. Eu fiquei com medo de cair do penhasco, eu fiquei cheio de medo, mas eu falei: isso é uma ilusão, isso é uma ilusão, isso é uma ilusão, eu vou continuar. E ele continuou. E então, eu venci o leão, eu venci a areia movediça, eu venci o penhasco, achei o tesouro e peguei a minha herança. E a parábola acaba. Meus irmãos, essa é uma profunda parábola cabalística. Uma parábola muito forte. Nessa parábola, quem é o rei que deixa a herança? O rei é Hashem. Hashem deixou uma herança. E o que é o tesouro? O que é o tesouro nessa parábola? Esse tesouro é a nossa porção no Olam Rabá. É a nossa porção no mundo vindouro. É a porção que o Eterno preparou, que Ele quer que você ache. Ele escondeu um tesouro que é a tua porção no mundo vindouro e Ele quer que você ache a tua porção. E você parte para buscar a tua herança. E quem é o ilusionista? Quem é aquele mágico? Sabe quem é? É Hassatan, é Satanás e é a tua inclinação para o mal. E o que é o leão? O penhasco? É a areia movediça? O que são esses obstáculos? Esses obstáculos são as tentações do mundo. Você passa por desafios, por provas, por tentações. E aí, meu irmão, você está passando por tudo aquilo, mas são ilusões. Eu vou dar exemplos daqui a pouco. São ilusões as tentações, as provações e as lutas. Quem são os servos medrosos que voltaram? São aqueles que não encontrarão a sua porção no mundo vindouro. São aqueles que não serão salvos porque desistiram. E quem é o príncipe? O príncipe é aquele que vai herdar o mundo vindouro, o Olam Rabá. É aquele que não tem medo de enfrentar as lutas, as provações e as tentações. Meu irmão, nós vivenciamos essa parábola. Quando uma tentação bate à tua porta, você, meu irmão, muitas vezes é vencido pela tentação. Mas eu te digo, aquela tentação é uma ilusão. O ilusionista é Hassatan, é Satanás. O ilusionista é a inclinação para o mal. Vou dar um exemplo. O sujeito é casado, uma mulher bonita começa a se insinuar para ele. Aí ele vai olhar aquela mulher bonita, ele vai querer pecar, mas ele não percebe que aquilo ali é uma ilusão de Hassatan, de Satanás e da inclinação para o mal, tentando fazer com que ele peque e ele venha a ser aniquilado. Meu irmão,
Todas as tentações e as provações são ilusões de Satanás e da tua inclinação para o mal. Como que você vence o pecado? Você tem que usar a técnica do príncipe. Você tem que discernir que aquilo ali é uma ilusão. Você tem que discernir que o leão não existe, que a areia movediça não existe, que o desfiladeiro e o penhasco não existem. São ilusões. Este mundo é um mundo de ilusão. Meus irmãos, eu já passei por dificuldades na vida e sabe como que eu venci? Quando eu vi aquela dificuldade batendo a minha porta, eu falei assim: isso é uma ilusão. Isso é uma mentira. Isso não existe. Era um leão correndo atrás de mim. Eu falei, isso não existe. Eu usei a técnica do príncipe. E eu fui e passei pela prova e venci a prova. Já houve momentos na minha vida que eu parecia que eu estava afundando. Eu vi que eu estava afundando como em uma areia movediça. E eu falei, eu não vou afundar, porque isto é falso. Isso não existe. Satanás está criando uma ilusão de ótica. Ele está criando uma cortina de fumaça. Isso não existe. Isso é uma prova para eu vencer a prova. E eu parti para dentro da areia movediça. Parti para dentro. E quando eu vi, a areia movediça sumiu. Porque ela era uma ilusão. Este mundo é um mundo de ilusão. E a tua inclinação para o mal te engana. O orgulho, a soberba, a vaidade, o pecado, o mundo quer te seduzir dizendo que é bom. Meu irmão, a Torá é profunda. Quando Adão e Havá, eles viram o fruto proibido, diz a Torá, que o fruto era agradável aos olhos. O pecado não se apresenta como algo ruim. O pecado se apresenta como algo agradável. O pecado se apresenta como algo gostoso. Se apresentasse como algo ruim, você não ia querer. Se o fruto proibido tivesse um aspecto de podre, ninguém ia querer comer. Adão e Havá não iam comer um fruto que cheirasse mal, um fruto feio, um fruto podre. O fruto proibido é o pecado que é gostoso. E aí você vai querer saborear o que é gostoso. Mas eu te digo, é uma ilusão. Esse mundo é um mundo de fantasias, de ilusões. Mas tudo isso é falso. A Torá e Yeshua são a verdade. Faça como príncipe. Vença a ilusão, sabendo que aquilo ali tudo é uma armadilha para te capturar. Quem vai resgatar o tesouro, que é a herança no mundo vindouro? Aqueles que vencerem todas essas ilusões do pecado, ok? Prosseguindo o estudo, Abarbanel, ele diz assim, sobre ser santo, eles devem aceitar essas limitações, restrições, não no estilo daqueles filósofos que negam seus corpos em nome dos seus intelectos, mas porque Deus não é material e é suficiente que o servo se comporte como seu mestre. Se Deus não é material, se Deus é espiritual, nós devemos andar espiritualmente. É o que Rav Shaul, o rabino Shaul Paulo, ele ensina em Romanos que nós devemos andar em Ruach, devemos andar no espírito. Se Deus é espiritual, andemos também no espírito. O rabino Ovadia Sforno explica, as pessoas devem tentar ser tão parecidas com Elohim quanto possível,
uma vez que, de acordo com Gênesis 1:26, ele as criou à nossa imagem, à nossa semelhança. Nós fomos criados à imagem e à semelhança do Eterno. Então, o verdadeiro filho de Hashem é aquele que é a imagem e é a semelhança do Eterno. Será que você e eu somos parecidos com Hashem? Será que você e eu exalamos os atributos do Eterno? Será que você e eu verdadeiramente amamos ao Eterno? Ser a imagem e a semelhança significa ser igual ao Eterno. E nós sabemos que quem é uma manifestação do Eterno é Yeshua. Então, ser igual ao Eterno, ser a imagem e a semelhança do Eterno, significa ser igual a Yeshua. Será que eu e você somos iguais a Yeshua? Será que você e eu nos portamos como Yeshua? Esse é o nosso objetivo. Ser Talmid de Yeshua significa imitar o Mestre. E para isso, meus irmãos, nós precisamos ter intimidade com o Eterno. E uma das formas mais sublimes de termos intimidade com o Eterno é termos uma vida de tefilá, uma vida de oração. A Hassidut explica que a tefilá, a oração, é um encontro amoroso com o Eterno. Você quer ter um encontro de amor com o Eterno? Você pode ter sim este encontro amoroso fazendo oração. A Hassidut explica que não há prazer. Olha só que lição profunda da Hassidut. A Hassidut diz assim: não há prazer físico maior do que o orgasmo sexual. É verdade. No mundo físico, o maior prazer físico é o orgasmo sexual. Mas a Hassidut explica o seguinte: aqueles que têm experiências com o Eterno terão um prazer muito, muito maior do que qualquer orgasmo sexual. É um prazer muito maior. Por quê? Porque vida de oração, fazer tefilá, oração, é ter um encontro amoroso com o Eterno. Tanto é que o Maggid de Mesrit, ele explica que fazer oração é ter um ato de intimidade, tal como se fosse uma intimidade quase que sexual com o Eterno. Vejam, a Bíblia fala que Adão conheceu Eva. Adão conheceu Eva. Conhecer aí, você sabe que significa ter relações sexuais. Mas por que a Bíblia usou o verbo conhecer em vez de sexo, ter relações sexuais? Porque quando Adão e Eva eles tiveram relações sexuais, eles se uniram, eles se formaram uma só carne. Então a Hassidut explica que conhecer o Eterno é conhecê-lo tal como Adão conheceu Eva. É uma união mística, uma união espiritual em que você e o Eterno serão uma só carne. É o conceito racídico de Ardut. Ardut vem de Echad, Echad é um, Ardut significa ser um com o Eterno. Você está unido misticamente ao Eterno, o teu espírito está unido ao Eterno. Paulo ensinou Ardut porque ele disse que o espírito de Elohim habita em nós. E aí nós temos essa intimidade com o Eterno. É um estilo de vida em que o mundo físico se une ao mundo espiritual. A tua vida é uma vida neste mundo, mas você
levam uma vida espiritual neste mundo. É o que o Talmud chama, em Bava Batra 74a. Eu acho lindo isso. Que poesia! É um estágio em que os céus e a terra se beijam. Que lindo! Os céus e a terra se beijam. É quando há uma união entre céus e terra, uma união amorosa. E é isso que nós temos que ter. Vejam, Ruach HaKodesh, o espírito de santidade, só habita nos Kedoshim, só habita nos santos. Eu conheço muita gente que, né, é muito comum no meio evangélico aí, meus amigos, todo mundo fala, nós somos santos, nós temos o Espírito Santo. Não, 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 não. O Espírito Santo somente habita nos santos e não nos profanos. Até porque seria uma contradição de termos falar em Espírito Santo habitando no ímpio. Seria uma contradição, o Espírito Santo no ímpio. Não existe. Não existe. Eu já vi crentes evangélicos manifestando demônios. Como isso é possível? Porque eles não têm o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, Atos 5:32, o Espírito Santo só é dado para aqueles que obedecem. Eu conheço gente que fala, eu tenho o Espírito Santo, mas eu ainda tenho aí uma vida carnal. Mas eu ainda peco sexualmente. Eu tenho o Espírito Santo, mas eu faço sexo com a minha noiva. Que é isso, gente? Não tem. No judaísmo, leiam literatura rabínica. Ter Ruach HaKodesh, ter Espírito Santo, é atingir o nível dos profetas. É atingir o nível de Isaías, Yeshayahu, Yehezkel, Ezequiel, Rocheia, Oséias. É atingir esse nível. Eu conheço muita gente no meio evangélico, todo mundo chega, né, canta musiquinha. O Espírito de Deus habita em mim. Meu irmão, se todos os evangélicos fossem como Isaías, o Brasil seria outra coisa. Vejam, políticos presos na Lava Jato, todo mundo, muitos, né, todo mundo não, muitos evangélicos. Cito aí, né, Eduardo Cunha era evangélico. Tem tanta gente que eu até perco aqui, mas muito evangélico que foi preso pela Lava Jato. Aquele pastor Everaldo evangélico, cheio de pastores presos na Lava Jato, e todo mundo prega com o Espírito Santo. Eu tenho gente que eu conheço que fala assim, o fulano de tal, ele tem revelações e ele tem o Espírito. Legal, ele tem revelações e ele tem o Espírito. Poxa, descobri que o fulano de tal que tem revelações, ele trai a mulher. Vejam, meu irmão, ter revelação não significa nada. Porque se o sujeito tem revelações e ele está no pecado, ele não tem o Espírito Santo. Repito, se ele tem revelações e está no pecado, ele não tem o Espírito Santo. Poxa, Tzadok, mas como que ele tem revelações? Ele é usado por Deus. Como que ele pode ser usado por Deus? Vou te dar uma resposta. Hashem usou até a mula. No caso de Balaão, até a mula foi usada. Se Hashem usou até a mula, ele pode usar qualquer ser humano. Mas a santidade, Ruach HaKodesh é algo sério. Nós estamos nos aproximando de Shavuot, que é a manifestação de Ruach HaKodesh. Você já parou para pensar nisso? Estamos chegando a Shavuot, que é a manifestação de Ruach HaKodesh. Será que nós estamos vivendo verdadeiramente em santidade? Reflita sobre isso. Será que nós estamos aptos a sermos imersos, a sermos fortalecidos por Ruach HaKodesh? O Midrash em Vaikra Rabbah diz assim, a santidade pode encontrar-se onde haja uma
proteção contra a imoralidade. Sim, não há imoralidade no meio da santidade. Não há Espírito Santo no meio de quem pratica imoralidade. O rabino Uzer Bergman, do Breslov, diz assim: fique avisado, a intimidade com Deus não é um jogo e nem uma mera experiência. É verdade, intimidade com Deus não é falar em línguas, não é fazer sapatinho de fogo, não é girar, ficar girando igual um doido. Intimidade com Deus não é uma mera experiência, é uma missão, um objetivo de confiança e santidade. Se deseja uma relação com a Shekhinah, Shekhinah é a presença de Deus, esta deverá ser monogâmica. Se quer que ela é porque a Shekhinah, a presença de Deus, é uma expressão feminina, presença de Deus. Se quer que ela, a presença de Deus, seja íntima de você, deve comprometer-se à fidelidade, renegar de olhar a outras deidades ou paquerar com outros caminhos espirituais. Um absoluto não à promiscuidade. Se quer que seus passos no caminho espiritual sejam reais e duradouros, sua adesão à restrição em temas sexuais não pode ser ambígua. Vocês devem ser santos porque eu, Deus, teu Senhor, sou santo. Meu irmão, nós precisamos buscar essa santidade. Repito, santidade não é uma experiência. Está escrito aí, é uma missão. É uma missão de vida em que nós nos consagramos totalmente ao Eterno. Eu coloquei aí, Tzadok, aí sou eu mesmo, eu coloquei uma definição de Kadosh de minha autoria. Pode-se dizer ainda que Kadosh, santo, é aquele que vive em um estado de consciência tão grande de Hashem que o seu único desejo é cumprir a vontade de seu Criador. Pois crê firmemente que a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Esse finalzinho está em Romanos. Kadosh é aquele que quer viver a vontade do Eterno. O teu objetivo não é fazer a tua, o teu objetivo é fazer a vontade de Hashem. Por isso que nós lemos na Mishnah em Pirkei Avot 2.4. Considere sua vontade de Hashem como se fosse a sua própria. Assim ele tratará seus desejos como se fossem seus desejos. Anule sua vontade perante sua vontade. E assim ele anulará os desejos de outros face à sua vontade. O que a Mishnah quer nos ensinar é que você deve fazer a vontade do Eterno como sendo a sua própria vontade. É aquilo que Yeshua nos ensinou, que não seja feita a sua, que não seja feita a minha, mas que seja feita a tua vontade. Não seja feita a minha, mas a tua vontade. E o teu desejo deve ser o desejo do próprio Eterno. Meu irmão, o santo é aquele que tem desejos, mas os seus desejos são os mesmos desejos do Eterno. São desejos espirituais, ok? São desejos espirituais. Um grande exemplo é Salomão, o Seder Olam. Então, eu vou pegar aí, eu vou sair dessa tela. O que está dizendo? Que a vontade sua deve ser a vontade do Eterno. E o seu desejo deve ser o desejo do Eterno. O que isso tem a ver com Salomão? O Seder Olam fala que Salomão se tornou rei aos 12 anos de idade. Um garotinho de 12 anos de idade se tornou rei, se tornou multimilionário. Hoje em dia eu conheço muito garotinho cheio do dinheiro.
quando eu vou na casa de alguém, sabe o que os garotinhos estão fazendo? Jogando PlayStation. Né? Jogando PlayStation. Já aconteceu, já contei, até na minha congregação mesmo, a pessoa até saiu, mas ele levava o filho para a congregação e o filho ficava jogando videogame. Quando eu chegava, ele chegava pro filho, esconde o videogame, aquele Game Boy, né? Esconde o videogame que o Tzadok tá vindo. O filho escondia. Eu virava as costas, o pai falava, tira o videogame e jogue. Jogava, né? Depois o sujeito até saiu. Mas enfim, os garotos hoje estão jogando videogame o dia inteiro, ficam vendo aí porcaria. Salomão, com 12 anos de idade, Salomão ficou multimilionário. Ele tinha toda a riqueza. Ele podia curtir a vida, querer aí a farra, gastar o dinheiro do papai Davi. Ele podia gastar tudo. Mas ele vai com 12 aninhos e ele faz uma tefilá, uma oração ao Eterno. Ele pede o quê? Lev Chacham, um coração sábio. Está lá no hebraico, né? Ele pede Lev Chacham, ele pede um coração sábio. E o Eterno fala, você podia pedir riquezas, podia pedir bens materiais, podia pedir tudo. Mas você pediu sabedoria, então eu vou te dar sabedoria. Vejam, esse é o grande exemplo de alguém que quer fazer a vontade de Hashem. Hoje em dia, esses garotos de 12 anos que eu conheço por aí, até muito evangélico, até messiânico, nazareno, é triste, tudo bobão, abobalhado. Em Am Israel, os garotinhos cresciam com Shekhinah, com presença do Eterno. O garotinho de 12 anos não quer PlayStation, quer pedir sabedoria. Sabedoria! E é isso, e o Eterno dá, e ele honra. Ele honra. Agora, nós temos que chegar nesse estágio de Shlomo, em que fazer a vontade a sua vontade é a vontade do Eterno, e o seu próprio desejo é o desejo do próprio Eterno. Ser santo está conectado à tefilá mais famosa da Brit Hadashah. Yeshua, em aramaico, disse Avum dvashmaya neskadashmar tise malkutar newe sevianar aikana dvashmaya afbar'a. Pai nosso que estás nos céus, santificado é o teu nome. Olha só, santificado. Nós estamos estudando sobre ser santo. Eu vou explicar a oração de Yeshua. Santificado é o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Tal como nos céus, também seja feita na terra. Vamos decodificar rapidamente o Pai Nosso. O Pai Nosso daria para eu ficar horas e horas falando sobre isso. Eu vou dar um breve resumo, tá? Vou dar um breve resumo de algo que é muito profundo. Vejam, santificado é o teu nome. Neskadashmar. O que significa santificado é o teu nome? Santificar o nome do Eterno, segundo o pensamento judaico, santificar o nome do Eterno é reproduzir o caráter do Eterno aqui na Terra. É viver aqui na Terra como o Eterno é. Dizem os nossos sábios, Hazal, se o Eterno é misericordioso, seremos misericordiosos. Se o Eterno é bom, seremos bons. Se o Eterno faz tzedakah, faremos tzedakah. Sabia que o Eterno faz tzedakah? Sim. Ele faz. Vou dar um exemplo. Vocês estão vendo esses livros aqui atrás? Sabe quem me deu? O Eterno. Esse microfone, quem me deu foi o Eterno. Esse apartamento, quem me deu foi o Eterno. A comida que eu tenho em casa, quem me deu foi o Eterno. Sabe o que é isso? Tzedakah. O Eterno faz tzedakah. Então dizem os nossos sábios, se o Eterno faz tzedakah conosco, nós temos que fazer tzedakah para com o próximo. Santificar o nome do Eterno é reproduzir na vida do próximo o que o Eterno faz por nós. Isso é profundo, meu irmão.
Isso que significa santificado é o teu nome, significa fazer com os outros aquilo que o Eterno faz conosco, significa reproduzir no mundo o caráter do Eterno. O Eterno é Emet, ele é verdadeiro. O que você vai ser? Um homem da verdade. O Eterno é honesto, você será honesto. O Eterno é justo, você será justo. O Eterno não fala mal dos outros, você não falará mal do próximo. O Eterno ajuda aqueles que estão no pecado, você ajudará aqueles que estão no pecado. Meu irmão, é isso. Santificado seja o teu nome significa fazer com o próximo o que o Eterno faz conosco. É assim que nós santificamos o nome do Eterno. Sabe por quê? Porque os outros enxergarão o Eterno em nós. E como que as pessoas enxergarão o Eterno em nós? Não será pela nossa pregação, será pelo nosso testemunho de vida. É o teu testemunho de vida, são as suas ações que comprovam que o Eterno está com você. Então, isso que significa santificar o seu nome, é reproduzir o caráter do Eterno. Sobre isso, sobre reproduzir o caráter do Eterno, o Rabino Moshe Cordoveiro, na obra Tomer e Devorá, ele diz assim: o homem tem o dever de procurar se assemelhar ao seu Criador, pois assim alcançará o segredo da forma superior, Sura Haeliona, ou seja, imagem e semelhança. Caso se assemelhe na forma, mas não nas ações, estará negando a forma. E sobre ele dirão: sua forma é bela, porém seus atos são horrorosos. Pois o fator principal da imagem e da semelhança superior são as ações. Ok? Nós temos que ter ações dignas do caráter do Eterno. Na oração do Pai Nosso, que está aí, voltando, fala: venha o teu reino. Tite Malkuter, venha o teu reino. O que reino é esse? É o reino dos céus aqui para a terra. É a era messiânica. Como nós traremos a era messiânica? O Talmud, em Sanhedrin 97b, fala que todas as datas predestinadas para a Geulá, para a redenção, já passaram. E agora nós precisamos apenas de arrependimento. Quando Israel se santificar, e isso pressupõe o arrependimento, então o reino virá. A era messiânica somente virá quando Israel se santificar. E nós, meus irmãos, precisamos nos santificar se nós somos verdadeiramente israelitas. Se nós somos verdadeiramente israelitas, nós temos que nos santificar. Vejam, Yeshua fala: santificado é o teu nome, venha o teu reino. Então, o reino vem, mas primeiro nós precisamos de santificação. Precisamos de santificação, ok? Vejam, prosseguindo no estudo, cito ainda Paul Philippe Levertov nesse livro maravilhoso que eu tenho, já li e recomendo. Paul Philippe Levertov, ele era um judeu ortodoxo, ele veio de uma dinastia racídica, ele é parente do Shneur Zalman de Liad, que é o fundador do Chabad. Ele é parente do fundador do Chabad. Ele era um judeu racídico que passou a crer em Yeshua, ok? Ele era judeu racídico, estudou em Yeshivá, né, ia virar rabino, mas ele creu em Yeshua. E ele escreveu esse livro, né? Ele escreveu um outro livro também muito bom, sobre o pensamento racídico. Mas nesse livro, traduzindo, se chama Amor e a Era Messiânica, ele fala várias coisas interessantes. Ele diz assim, e eu citei algumas pérolas
esse livro, ele diz assim: a essência da personalidade do homem está em realizar no mundo a santidade e o amor. Vejam, isso é um conceito racídico que está na Brit Hadashah, está na Hassidut também, que ele veio de um background racídico. Qual é a essência, meu irmão? Para que você vê o mundo? Você vê o mundo para externar uma essência, e a tua essência é a santidade e o amor. E ele fala ainda que o amor a Deus não deve ser uma compreensão intelectual, mas uma atual concretização de uma experiência. Isso é fato. Amar a Deus não é um sentimento, mas você ama a Deus através de concretização de experiências, ou seja, através de ações concretas. Você prova o teu amor a Deus por meio de ações, por meio de oração, por meio de estudo das Escrituras, por meio de tzedakah e por meio do amor ao próximo, ok? Estudar, orar, fazer tzedakah, amor ao próximo. E depois, um momento, ele começa a refletir que nós temos que ter temor e temos que ter amor. Mas temor e amor parecem que são coisas contraditórias. Porque se você ama, como que você teme? E se você teme, como que você ama? Aparentemente, temor e amor são coisas contraditórias. Mas ele explica assim: temor e amor habitam em conjunto no coração do homem. Nós nos regozijamos na consciência do amor de Deus e em sua proximidade. Mas, ao mesmo tempo, trememos diante do pavor de sua presença. Isso é profundo, meu irmão. Nós temos que amar a Deus, mas temos que ter temor. Temos que tremer diante da sua presença. Há pessoas que creem no eterno e estão pecando. Sabe por que pecam? Porque não tem temor. Quem tem temor não vai pecar. O pecado é falta de temor. Então tem muita gente que tem amor, mas é um amor falso, porque o verdadeiro amor, diz Levertov, o verdadeiro amor, ele está atrelado ao temor. E se você teme, você treme diante de pavor da presença do Eterno, e ele vai explicar que você não peca. E ele diz assim: para o Hassid, para o piedoso, qualquer vestígio de maldade em seu coração fará com que ele se sinta separado de Deus e, consequentemente, a sua alma se encherá de temor, tremor e pavor. Isso é forte. Quem é um verdadeiro Hassid, um verdadeiro piedoso? Quando você descobre que o teu coração tem maldade, e várias vezes você vai descobrir, você vai se sentir separado de Deus e você vai ter temor, tremor e pavor. Meu irmão, essa primeira frase é linda, porque eu digo por experiência própria. O mal já brotou em meu coração. Toda vez que o mal brota no meu coração, eu me sinto separado de Deus. E aí, quando eu me sinto separado de Deus, eu fico cheio de temor, de tremor e de pavor. E aí, o que eu faço? Eu quero Deus, eu quero Hashem, e aí eu busco o Eterno. Mas para buscar ao Eterno, sabe o que eu preciso fazer? Limpar o meu coração. Tirar a maldade do meu coração. E aí eu consigo encontrar o Eterno. Vou dar um exemplo. Alguém fez mal para mim. Alguém me fez muito mal. O primeiro sentimento que vem, você fica com uma certa tristeza. Se você recebeu muito mal, você pode ficar até com raiva. Aí suponhamos, eu estou com raiva da pessoa. Mas quando eu fico com raiva, o Eterno se afasta de mim. E aí, quando eu sinto que o Eterno se afastou de mim, eu quero voltar
para o eterno, mas para voltar ao eterno, eu não posso ter raiva de ninguém. E aí eu tenho que limpar a maldade, limpar a raiva. E aí eu consigo encontrar o eterno. Isso é lindo, meu irmão. Para você encontrar o eterno, você tem que limpar o seu coração. Então, quando você se sente afastado do eterno, e há pessoas hoje que podem estar se sentindo afastadas do eterno, isso é uma coisa ruim, mas veja o lado positivo. O eterno quer te receber de volta, ok? O eterno quer te receber de volta, tal como o pai quer abraçar o filho pródigo. Mas para isso você tem que limpar o teu coração, tirar o pecado. Levertov ainda explica assim: o temor importa no reconhecimento de que Deus é tudo e o homem não é nada. Nós temos que reconhecer que nós não somos nada. A tua vida não é tua. Os teus filhos não são seus. Não. Você tem que dedicar tudo ao eterno. Não se dedique a você, se dedique ao eterno. Você tem que reconhecer que o eterno é tudo e não existe mais nada. Há um conceito cabalístico que diz isso, que nós temos que reconhecer que o eterno é tudo. Levertov ainda explica: nosso amor por Deus deve ser puro, não contaminado pela esperança de recompensa ou medo de punição. Meus irmãos, as pessoas que seguem a teologia da prosperidade deveriam analisar esta penúltima frase. O amor puro não busca recompensa. Eu conheço muito crente que dá dízimo esperando receber algo em troca. Isso não é amor puro. Isso é um amor interesseiro. Um dos pastores mais famosos do Brasil, que tem programa em televisão, programa em rádio, um dos pastores mais famosos, uma vez eu vi na televisão ele dizendo que você deveria dar o dízimo para receber algo em troca. E ele teve a audácia de falar o seguinte, que ninguém dá dízimo sem esperança de receber algo, que todos dão dízimo querendo algo em troca. E ele disse que não existe ninguém santo para dar algo ao eterno sem querer receber algo em troca. Ele falou, não existe ninguém santo. Todo mundo dá para o eterno esperando receber. Meu irmão, essa é a nossa diferença desse pastor aí, um dos mais famosos do Brasil. Por quê? Ele disse que não existe nenhum santo. Tanto o Tanar quanto a Brit Hadashah fala que existem santos. Falam que existem santos. Então ele diz que não existe ninguém santo. Existe sim, é só ler a Bíblia. E 2, eu faço muitas coisas. Eu digo por mim, não para me exaltar. Eu estou dizendo de mim e eu vou falar de outras pessoas. Nós que servimos ao eterno, nós não damos nada com o fim de receber algo em troca, não. Eu faço as coisas ao eterno por amor. Eu não quero receber muita coisa que eu faço. Tudo, né? Vocês sabem, eu tenho o meu trabalho secular. Eu dou as minhas aulas de graça. Eu não recebo um centavo. Nada. Muitos sabem a minha profissão secular. Eu sou procurador da República. Eu dava aula de constitucional para autoridades formando pessoas. Eu dei aula para pessoas que se tornaram juízes federais, promotores de justiça, defensores públicos. Já dei aula em Brasília, havia ali assessores de ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu ganhava muito dinheiro com isso, dando umas aulas para pessoas com altíssimo nível intelectual, pessoas até abastadas de dinheiro.
Parei de dar aula disso para dar aula de Torá. Então, humanamente falando, eu tive prejuízo financeiro. Ok? Dizendo, gente, em termos de hoje, né? Se eu continuasse dando aquelas aulas que eu dava, eu ia estar ganhando aí, sei lá, pelo menos aí 15 mil por mês a mais. Pelo menos, tá? Pelo menos. Então, para estar aqui com vocês hoje, eu estou deixando de receber 15 mil a mais. E eu faço isso por quê? Por amor. Por amor, gente. Eu não estou ganhando nada, mas é amor. Repito, não estou falando isso para me exaltar, porque eu e outras pessoas que eu conheço fazem por amor. Nós não queremos nada em troca, porque receber o amor do Eterno é o maior salário que eu recebo. Não existe dinheiro no mundo que pague o amor do Eterno. Então, na verdade, eu não estou no prejuízo. Na verdade, eu estou no lucro. Ok? Eu estou no lucro. A última frase do Levertov. Temor e amor são asas pelas quais a alma ascende aos céus. Sim. Se alguém... Olha só que forte. Isso daí, gente, ele era racídico. Ele ia se tornar rabino racídico. Passou a crer em Yeshua, foi rejeitado, foi perseguido, foi humilhado. Ele foi humilhado, Levertov. Mas olha, ele estudou em Yeshiva racídica. Ele é da família do fundador do Chabad. Por que todas essas frases ele se inspirou na literatura racídica? Por que temor e amor são asas? Você sabe que um pássaro não voa sem as duas asas. Um pássaro precisa de duas asas, a da direita e da esquerda. Ele pega e compara isso ao temor e ao amor. Irat Hashem e Ahavat Hashem. Temor ao eterno temor ao eterno e amor ao eterno. Eu gaguejei aqui que temor e amor, né? Rima. Então terminei enrolando a língua. Vejam, o que ele quer explicar? Se você tem apenas temor e não tem amor, você é um pássaro com uma asa só. Não adianta só temer. Não adianta apenas ter medo do eterno. Não adianta ter apenas pavor e medo de uma condenação. Isso não é algo bom. Se você tem apenas temor, não adianta de nada. Agora, se você tem apenas amor, também não adianta. Porque se você tem amor e não tem temor, você vai ficar no pecado. Eu conheço muita gente que diz, eu amo o eterno, mas está no pecado. É falta de quê? De temor. Eu conheço muito crente que diz que ama ao eterno e pode até amar, mas ele está no pecado, então ele não tem temor. Então vejam, para você crescer espiritualmente, para você ascender aos céus, só tem um jeito. Você tem que ter Irat Hashem, temor ao eterno, e você tem que ter Ahavat Hashem, amor ao eterno. Aí sim o pássaro tem as duas asas, e aí você ascende aos céus. O que ascender aos céus é crescer espiritualmente e chegar um nível espiritual em que você está diante do eterno, ok? Último slide agora para encerrar a aula, uma lição profunda, que isso é uma aula de uma yeshiva em Israel que eu assisti, muito boa essa aula que eu queria reproduzir aqui para vocês, de forma inédita, que isso, né, você não vai ver em lugar nenhum, só em Israel. A Kedushá é a santidade, tá? A escada para Kedushá. Kedushá significa santidade. E a santidade é uma escada que você precisa subir. Então, eu coloquei aí, Kadosh, Hassid, Tzadik, Roté, Irachá.
Eu vou começar explicando de baixo para cima, ok? A escada você sobe de baixo para cima. Então vou começar a falar do Rachá, e depois eu vou subir para o Rotê, depois para o Tzadik, depois para o Hassid e depois para o Kadosh, que é o santo. Há uma diferença entre todas essas categorias. Vamos começar com quem está lá embaixo, que é o Rachá. Rachá significa ímpio ou perverso. Quem é o Rachá? Rachá é quem não tem o menor interesse pelo eterno e vive em rebelião contra a vontade de Hashem. O Rachá, o ímpio, ele não possui nenhum temor. Ele gosta do pecado e ele quer viver no pecado. A sua mente está totalmente cauterizada, pois ele não sabe nem distinguir o certo do errado. Então vejam, esse tema é escada para a santidade. O Rachá, ele nem subiu a escada, ele está na terra. Ele nem subiu a escada, ele está na terra, porque o Rachá é ímpio, ele é perverso, ele vive em rebelião, ele não tem temor nenhum, ele gosta do pecado. E o pior, a mente dele é tão cauterizada, ele não sabe distinguir o certo e do errado. Ele pratica o pecado e acha que é certo. Tem gente que já me mandou e-mail. Sadoc, eu moro com uma mulher. Olha só o e-mail que eu recebi. Na verdade, eu já recebi vários e-mails dizendo isso. Não é um, vários. Sadoc, eu moro com uma mulher e eu não sou casado com ela. Eu estou no pecado? Meu irmão, o sujeito me faz essa pergunta. Significa que ele não sabe nem distinguir o certo do errado. Se ele me faz essa pergunta, é que a mente dele está cauterizada. Com todo respeito, ele é um Rachá, ele é um ímpio, ele é um perverso. Com todo respeito. Porque ele... União estável. Quem está em união estável... pelas escrituras, é Rachá, é ímpio, é perverso. Poxa, Tzadok, você está me ofendendo? Isso é Torá, isso é Brit Hadashá. Brit Hadashá chama isso de Zaniutha, fornicação. O melhor exemplo é a mulher samaritana. A mulher samaritana chega para Yeshua. A Yeshua falou, olha, você está casada? Você tá casada? Não. Você já teve outros homens? E Yeshua falou para a mulher samaritana, esse que vive com você nem é teu marido. Yeshua falou para a mulher samaritana, esse homem que vive com você nem teu marido é. O que a mulher samaritana vivia? A mulher samaritana, ela vivia em união estável, né? É claro que naquela época o nome não era esse, mas a mulher samaritana vivia em união estável. Yeshua, que é o Mashiach, que é o rei dos reis, ele fala, ele não é o teu marido, nem teu marido ele é. Ou seja, Yeshua condenou a união estável. Por isso, gente, que o nosso ministério não faz sucesso. Você gostaria de ouvir hoje... assim, fique em união estável porque é de Deus. Você gostaria de ouvir a mentira? Você gostaria de ouvir a mentira? Mas eu não estou aqui para agradar a ninguém, eu não estou aqui para falar mentira. Eu estou aqui para falar a verdade é, Yeshua combateu esse tipo de união, tanto é que ele exortou a mulher samaritana. Quem está em união estável é Rachá, é ímpio, está com a mente cauterizada, nem subiu o primeiro degrau da escada. O Rachá, meu irmão, é o nível mais baixo, que é o nível de quem vai ser condenado, ok? É o nível de condenação. A Brit Hadashá em aramaico chama isso de Zaniutha.
Zaniutha é um pecado de moralidade sexual que será levado ao Guerrinom. Vai ser levado ao lago de fogo e enxofre. Ah, Tzadok, eu estou em união estável, eu sou salvo. Infelizmente, eu tenho que te falar que está na Brit Hadashah. Shaul falou, não sabem vocês que não herdarão Malhut Elohim, o reino de Elohim, aqueles que fazem isso, isso, isso. Aí ele vai dando a lista dos pecados, e ele fala, em aramaico, Zaniutha, imoralidade sexual. Ele fala que não herdarão o reino dos céus. Então, gente, se a minha pregação te desagradou, reclame com Yeshua, porque ele falou com a mulher samaritana, reclame com Shaul, reclame com Paulo, ok? Isso é a verdade. Por que Yeshua desagrada muita gente? Por quê? Porque ele veio para falar a verdade. E Paulo também. A Brit Hadashah também. Então, o Urachá é esse. Subindo, quem é o Roté? O Roté ainda, ele nem subiu a escada. O Roté é o próximo nível, que é o pecador. O pecador, ele ainda nem subiu a escada. E qual a característica do Roté? O Roté, ele é um pouquinho melhor do que o Urachá. O Roté, ele crê no eterno. Ele crê. Ele quer até fazer a vontade do eterno. Ele quer fazer a vontade do eterno, ele crê no eterno, mas ele ainda está aprisionado pelo pecado. Ele ainda não venceu o Yetzer Hará, a inclinação para o mal. Ele ainda vive no pecado. Então ele já é melhor do que o Urachá, porque o Urachá não quer nada com o eterno. O Roté, ele quer servir, ele crê, ele até gostaria de fazer a vontade do eterno, mas ele não consegue. Ele é vencido pela inclinação para o mal, ele é vencido por Yetzer Hará, ele vive no pecado. Por isso que ele é chamado de Roté, pecador. Subindo a escada, aí agora a gente vai subir a escada, ok? Agora a gente sobe a escada de verdade. Chegamos ao Tzadik. O Tzadik começou a subir a escada, ok? Esse é o primeiro dessa lista aí. O Tzadik é o primeiro que está subindo a escada de verdade, é o Tzadik, ok? Qual é a característica do Tzadik? O Tzadik, ou o justo, ele cumpre a vontade do eterno, ele luta contra a inclinação para o mal, mas ele consegue dizer não ao pecado. O Tzadik, o justo, ele ainda tem a inclinação para o mal. Ele ainda sofre tentações. O pecado ainda bate a porta do coração dele. Ele ainda vive uma luta contra o pecado. Ele luta contra o pecado. Mas qual é o diferencial do Tzadik? O Tzadik consegue falar não ao pecado. Ele consegue falar não à tentação. Ele consegue vencer o pecado, ainda que o pecado fique ali espreitando o coração dele. O pecado quer vencê-lo, mas ele vence o pecado. E isso é algo forte. É algo que você consegue dizer não. Então, por exemplo, o Tzadik, o justo, suponhamos, ele é um homem casado. Uma mulher, sei lá, bonita se insinua para ele. Talvez ele possa, até a carne dele pode até inflamar. Talvez ele possa achar a mulher bonita. Talvez ele possa até, o coração dele começar a receber uma tentação do coração. Mas ele vai falar, não, eu não quero. E ele limpa o coração. O pensamento vem, mas ele expulsa na hora.
Porque ele sabe falar não. Ele não deixa o pecado se criar, porque ele vence. Ele vence porque ele é tzadik, ele é justo. Ele consegue controlar, ok? Então, o tzadik, ele sobe a escada, por quê? Porque ele venceu. Mas, repito, o tzadik, ele continua uma luta contra o pecado, ok? Ele luta. É aquilo ali que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Ele tem essa luta interior. O tzadik tem essa luta, mas ele venceu, ok? Quer ver um exemplo interessante? Eu vou chegar no Hassid, mas um exemplo que eu estava meditando essa semana. Lá no primeiro livro de Reis, fala aqui Davi Hameler. Davi, ele está um pouquinho velho, adoecido. Os rabinos falam que ele está com, acho que 62, 72 anos. E daí chamam a Avishag uma shunamita, uma sunamita bem bonita, botam para aquecer a cama dele. Botam para deitar na cama com Davi. Leia aí, 1 Reis. Uma mulher linda, 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 maravilhosa, deitada na cama do rei, fala que é para aquecer. Por que aquecer a cama dele? Vou explicar. Falam que Davi ainda tinha vida sexual ativa. Ele ainda tinha uma vida ativa. Então pensaram assim, bem, se ele começar a dormir com a mulher, ele pode alegrar o coração dele. Uma mulher bonitona, ele vai namorar a mulher, aquilo ali pode ativá-lo. E ele vai se recuperar. Mas sabe o que diz o livro de Reis? Tá lá escrito que ele nunca dormiu com a sunamita. Ele não dormiu. Vejam, gente, uma mulher lindona na tua cama. Naquela época ele podia ter mais de uma mulher. Era lícito aquilo ali. Uma mulher lindona, toda sensual, deitadinha na cama com Davi. Mas ele não quis a sunamita. E os sábios explicam que sabe por que ele venceu essa tentação? Porque ele aprendeu a controlar a inclinação para o mal. Ele pecou com Batseba, né? Em hebraico, Batsheva. Ele pecou com Batsheva, mas ele aprendeu uma lição. Então dizem que ele aprendeu a controlar o instinto sexual. Então aquela sunamita ali foi uma tentação. Ele ali, uma mulher na cama dele, né? Imagina a sunamita ali, né? Toda bonitona. Ele podia ter mais de uma mulher. Ele podia. Mas ele, dizem os rabinos, ali ele provou que ele sabe vencer o pecado sexual. Ele pecou uma vez com Batsheva, mas ele atingiu um nível espiritual que ele controla. E qual é o próximo passo aí da escada? É o Hassid. O Hassid, eu estava dando esse exemplo de Davi para você entender aí o rei Davi. O Hassid, ele está em um nível além do tzadik, ele subiu ainda mais a escada, ok? O Hassid, ele subiu mais e mais, o Hassid é o piedoso. Qual é a característica do Hassid? O Hassid... por isso que eu comecei a dar o exemplo do rei Davi e você vai entender. O Hassid, ele venceu o pecado. Por quê? Porque ele não tem mais vontade de pecar. A diferença do tzadik para o Hassid é que o tzadik ainda luta contra a inclinação para o mal. Mas o Hassid, ele é superior porque ele não luta contra a inclinação para o mal. O Hassid, a luta acabou. A luta acabou. Ele não precisa mais lutar contra a carne, porque ele não tem mais desejos de praticar o pecado. E Davi, o rei Davi, ele estava nesse estágio, nesse exemplo que eu comecei a dar, a sunamita praticamente ali, né, deitadinha na cama dele. Eu imagino, né, ela devia botar uma roupa sensual, né? A sunamita devia, sei lá, botar um creme da Victoria's Secret. Tô brincando, não havia na época. Mas ela devia botar um perfuminho francês, né? Um perfume Givenchy, um
hidratante da Victoria's Secret, uma lingerie da época, ela devia ali. E por que Davi não caiu? Davi não caiu porque ele era um Hassid. O Hassid, ele não tem mais vontade de pecar. E dizem os rabinos que Davi, por que ele não pecou? Ele podia ter mais uma mulher, mas os rabinos falam o seguinte, que ele já tinha muitas. Ele falou, olha, caramba, eu já tenho muita, parei, agora vou parar com isso, agora é só o eterno, eu já me casei muitas vezes, que havia poligamia ali. Então veja, a Tsunami tá ali com Victoria's Secret, com lingerie, perfuminhos Givenchy, toda bonitona ali, né? E ele... Como que ele não caiu no pecado, gente? Como? Porque ele era um Hassid. O Hassid, ele consegue suplantar qualquer desejo, porque o desejo não existe mais. E repito, Davi ainda fazia sexo, ele tinha vida ativa sexual, dizem os rabinos que ele tinha vida ativa, ok? Porque eu já vi muito pastor evangélico falando assim, não, porque Davi não funcionava mais. Tem gente que fala, não funcionava mais. Funcionava sim, gente. Né? Funcionava assim, o que não funcionava mais é lenda. Ele estava ali ativo, ele era guerreiro ainda, ele era um camarada aí que era todo sarado, todo saradão, né? Um camarada que era ativo. Então vejam, o Hassid, ele tem essa coisa linda que ele já dominou o pecado, ele não luta contra o pecado. Ok? Ele não luta porque ele venceu. Não existe mais luta. Não existe mais luta. Rashi dá um conceito de Hassid. Rashi diz assim, Hassid é aquele que vai além da letra da Torá. É aquele que faz mais do que a Torá exige. Isso é o Hassid. Isso é o Hassid. É aquele que vai além. É aquele que faz mais até do que a sua obrigação. O Hassid. Agora, existe alguém que é maior ainda do que o Hassid. Ok? Existe alguém ainda que é maior do que o Hassid, que é o Kadosh. O Kadosh é o que está lá em cima da escada, que é o santo, o separado, o consagrado. O Kadosh está lá no alto. O Kadosh, ele já foi um dia um tzadik, ele já foi Hassid e agora ele foi promovido. Ele está além, ele já foi tzadik, ele já foi Hassid e ele está além, agora ele é Kadosh, ele é santo. Qual é a diferença do Kadosh para o Hassid? Tal como o Hassid, o pecado não produz mais efeito nele. Ele dominou o pecado completamente, ele não tem vontade de pecar. Ele não tem vontade nenhuma de pecar. Mas por que ele ainda é maior do que o Hassid? Ele é maior do que o Hassid pelo seguinte, o Kadosh, ele recebeu o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. Ele se tornou uma habitação do próprio Espírito de Deus. Ruach HaKodesh, o Espírito Santo habita nele. E aí, por habitar nele, ele passa a ser um oráculo do Eterno. Ele é um receptáculo perfeito da vontade do Eterno. O Eterno fala através dele. Quando ele vai falar, é o Eterno que está falando. Quando ele vai aconselhar alguém, é o Eterno que está aconselhando. Quando ele vai orar por alguém, o Eterno está guiando as palavras da boca dele. Um exemplo foi Davi. Os salmos que Davi escreveu foram salmos que ele escreveu, mas é o Espírito que induzia ele a escrever. Ele era inspirado por Ruach HaKodesh. Os salmos dele são salmos espirituais. É o homem Davi escrevendo, mas na verdade é o Eterno usando o homem como um porta-voz, como um receptáculo.
E o Kadosh, ele conseguiu anular-se totalmente. Ele se anula totalmente porque ele só faz a vontade do Eterno. Ele não quer mais fazer a própria vontade. Ele só tem um desejo. Eu quero fazer a vontade do Eterno. Eu quero fazer a vontade do Eterno. A minha vontade, eu não quero mais nada da minha vontade. Eu só quero fazer o que o Eterno deseja. Meu irmão, eu já vi gente assim que veio me dar para mim, para minha esposa, um conselho. E a pessoa tá falando assim, olha, eu vou aconselhar vocês. A pessoa tá falando algo. O sujeito não diz assim, Deus me disse, Deus me mandou. O sujeito está só me aconselhando. Mas eu percebi que todo aquele conselho era o Eterno falando através daquele homem. É o Eterno falando. Às vezes o conselho pode ser até estranho, mas é o Eterno usando aquela pessoa. Porque aquela pessoa é um Kadosh, é um santo, e ele se tornou um oráculo, ele se tornou um porta-voz. Ainda que a pessoa não diga, eis que te digo, Deus me disse, Deus me mandou falar. O sujeito não fala nada disso. Ele dá um conselho como se fosse ele aconselhando. Ele vai falando, mas é o Eterno falando através dele. Porque ele chegou a um nível de ardut, de união, em que o Eterno usa os lábios dele. E eu já vi, gente, isso existe sim. E é isso que nós devemos almejar. Eu quero terminar esse shiur fazendo uma oração com vocês, mas falando o seguinte: nós temos que alcançar este nível. Eu quero orar porque nós temos que subir essa escada. Porque essa semana a Parashá são duas porções, Acharei e Kedoshim, Kedoshim santos. Que você suba essa escada para atingir o nível de Kadosh, o nível de santo. Aquele que o pecado não produz mais nada em você. Você já dominou o pecado. Você não é mais tentado, porque você expulsou todo o pecado do teu ser. E você se torna um verdadeiro oráculo do Eterno. Você é um porta-voz do Eterno. Você manifesta a vontade do Eterno aqui na Terra. Nós vamos orar por todos vocês para encerrarmos esse shiur. Hakadosh Baruch Hu, o santo, bendito seja. Eterno, eu comecei essa tefilá te chamando de santo. Tu és santo e tu desejas que sejamos santos. E o santo é aquele que subiu o mais alto nível da tua escada. Eterno, infunde em nós esse desejo de crescimento espiritual. Infunde em nós esse desejo de nos unirmos a Ti de uma forma tremenda e de uma forma profunda. Que venhamos, Hashem, a subirmos essa escada para chegarmos ao Teu alto e sublime trono. Eterno, nós precisamos desse crescimento. E que tudo isso que estudamos hoje, Eterno, seja gravado em nossos corações. Que possamos estar cheios de temor e tremor. Nós estudamos hoje que precisamos ter temor e amor, temer para não pecarmos contra Ti e amarmos para fazermos a Tua vontade, para que a minha vontade seja a Tua vontade. Eterno, tudo isso que estudamos, eu só clamo para que não entre em nosso intelecto, para que isso seja penetrado em nossos corações, em nossa nefesh, em nossa alma, nefesh elokit, em nossa alma divina, que a nossa alma divina absorva todos esses ensinamentos e a nossa alma divina
possa fazer com que haja uma mudança em nossas ações, uma mudança em nossa prática de vida, para que nós subamos essa escada e no topo dessa escada nós encontraremos a Ti para abraçar aqueles que são santos, como Tu és santo. Nós oramos e te agradecemos. Chame Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua o Messias. Amém, amém.